eu tô aqui hoje para desmistificar a dependência emocional que a gente tanto escuta nas redes sociais, escuta até de profissionais da área da saúde mental, falando a respeito disso. É claro que a gente tem várias abordagens para lidar com esse tema e eu tô aqui para te mostrar uma visão diferente a respeito da dependência emocional, ok? Talvez ela não seja tão negativa quanto ela é pintada, da forma como ela é mostrada. Então eu tô aqui para esclarecer algumas coisas a respeito disso. Bora lá? Eu sou Michele Ribeiro, jornalista e psicóloga, especialista em relacionamentos e comunicação. Já vai deixando seu like, compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal. Para a gente começar falando sobre esse tema, eu acho importante a gente trazer algumas diferenciações importantes, tá? Do que é patológico, do que não é. Eu acho ruim a gente patologizar a coisa, as relações, sem a gente ver. Porque, por exemplo, na terapia de casal, o que geralmente eu vejo? Pessoas que têm dificuldades de lidar com as suas próprias emoções e aí elas acabam descontando no parceiro essa dificuldade. Pois é. Então, o meu papel com esse casal é justamente mostrar para eles maneiras deles se comunicarem que podem melhorar a relação e que ambos possam se sentir ouvidos. E geralmente, quando os casais me procuram, é porque eles estão tendo dificuldades de serem escutados na conversa ou nas discussões. E aí, com algumas técnicas, a gente entendendo os estilos de apego de cada um, porque a gente tem estilos de apego diferentes, que a gente aprende com as experiências familiares que a gente teve, com a relação com os nossos pais. Tudo isso faz com que a gente desenvolva estilos de apego. E se de repente eu tenho um estilo de apego mais ansioso, eu vou ser aquele tipo de pessoa que vai atacar mais, que vai reclamar mais, que vai buscar um conflito, mas sempre tentando resolver dentro da relação. Agora, se eu sou do tipo que evita, que tem um estilo de apego evitativo, a minha posição vai ser o quê? Vai ser mais de evitar conflito, né? É melhor não mexer nisso, deixa quieto, colocar embaixo do tapete e tudo mais. Se eu tenho um estilo de apego mais desorganizado, esse estilo de apego é um estilo de apego que a gente caracteriza como aquele que também envolve alguns transtornos, né? Transtorno de personalidade e de ansiedade, por exemplo. Mas esse estilo de apego desorganizado é mais voltado para aquelas pessoas que têm um misto, né? Ora elas querem muito e vai com muita vontade, ora elas não querem, então elas preferem evitar conflito, evitar, né? Enfim, diálogo, o que for. É aquela pessoa que tem essa dificuldade, ela quer muito estar junto, mas ao mesmo tempo pode acontecer qualquer situação que vai fazer ela não querer estar junto muito, né? Então, tem essas oscilações, tá? Mas vamos nos ater sempre à dinâmica do casal. E partindo desse princípio, quando a gente fala de dependência, a gente vai ter diversos tipos. Tá tudo certo eu ser uma pessoa que quero muito ficar do lado do meu parceiro. Tá tudo certo eu ser uma pessoa que quero muita atenção. Tá tudo certo. Desde que eu esteja numa relação em que haja reciprocidade. E se não há também, eu vou ter que buscar ajuda, que no caso a terapia de casal ajuda bastante nesse sentido. Se falta, então eu vou precisar arrumar isso, seja com conversa, seja com terapia, seja com conversa assertiva, comunicação assertiva ou terapia. Então,
falo de uma dependência saudável, entenda que tem diferença. Então, quando eu falo de dependência saudável, é quando eu estou dentro de uma relação que me proporciona uma base de apego segura. Essas bases de apego que eu citei são inseguras. Uma base de apego ansiosa, uma base de apego evitativa e desorganizada são bases de apego inseguras. Agora, o que eu preciso buscar nas minhas relações é uma base de apego segura, que vai me passar segurança e até me ajudar a reparar essas bases de apego inseguras que eu possa ter. Não sei se ficou confuso, mas eu vou tentar explicar. Com exemplos, né? Se eu estou numa relação, eu estou partindo do princípio que eu estou numa relação. Essa relação vai ser saudável à medida em que o meu parceiro e eu também proporciono uma base de apego segura para essa pessoa. Por exemplo, se eu sou uma pessoa mais ansiosa, né, que tem uma base ansiosa, eu vou querer sempre estar junto. De repente eu vou querer que a pessoa demonstre mais de alguma forma esse afeto por mim. Então, a base de apego segura vai ser quando eu tenho isso do meu parceiro. Ou seja, ele vai me passar a segurança, ele vai me dar aquilo que eu estou precisando. Da mesma forma que o meu parceiro pode ser aquele que evita mais. Então, se ele é aquele que evita mais, ele tá falhando em falar, em se comunicar, né? E à medida em que ele vai aprendendo comigo, né? Ele vai entendendo que eu tenho essa necessidade e ele vai se adaptando a essa minha necessidade, acontece a reparação, entende? E aí, o que acontece? Esse apoio que eu busco nesse meu parceiro é saudável. Eu tô me apoiando nele, ele tá se adaptando a mim e a reparação vai acontecendo. Eu vou me sentindo cada vez mais segura nas minhas outras relações. E existem estudos científicos que evidenciam isso tudo que eu tô te falando. Por quê? Porque esses estudos mostraram que quando a gente interage lá no nascimento, quando a gente é criança, com as nossas mães, né, com os nossos cuidadores e tudo mais, é lá que a gente desenvolve essa base de apego segura ou insegura. Se eu tive uma mãe que era responsiva, que ela estava disponível ali para mim, lá nos meus primeiros meses de vida, né, eu vou ter uma base de apego mais segura. Se eu tinha uma mãe, um cuidador, enfim, que passava a maior parte do tempo comigo, que não era responsivo, né, que era uma pessoa que, tanto faz, chorou, deixa chorar, não tô nem aí, a tendência é eu ser mais evitativa. Por quê? Porque de tanto que eu esperneei chorando, me acabei, eu cansei, né? Eu entendi que eu não tinha uma resposta, então não adiantava nada eu chorar. Criança, tá? Bebê. Então, eu desenvolvi, até posso ter desenvolvido o modo protetor desligado, né? A gente pode falar sobre isso em outro vídeo, que é quando a gente coloca embaixo do tapete, deixa pra lá, não quero olhar para isso, né? Isso não é saudável, mas foi a melhor forma como eu, criança, eu bebê, lidei com aquela situação que pra mim eu não tinha estrutura para lidar. Eu não era adulto para saber que, né, eu precisava daquele apoio que eu não tive. Então, aí eu posso desenvolver um estilo de apego mais inseguro voltado para evitação. Dependendo do tamanho da negligência, da violência, do abuso, se aconteceram situações abusivas, eu posso desenvolver um estilo de apego mais desorganizado, que é inseguro também. Via de regra, o ser humano tem estilos de apegos mais inseguros. Então, a gente está aqui para desenvolver estilos de apegos mais seguros a partir das nossas relações. E aí, o que foi feito, né, de testes, primeiros testes nesse sentido do apego, né, dos estilos de apego? Foram feitos testes com bebês, com suas mães. E aí, o que eles fizeram? Eles colocaram as mães de frente para bebês, fazendo aquelas brincadeiras que a gente sabe que criança, bebê gosta, né? Ergue a mão, bebê ergue a mão, faz um sorriso, sorri, faz, né, gracinha para dar risada e tal. E a gente percebia que existia uma troca ali. E aí, qual que foi o teste que foi feito?
faziam as mães não responder mais a esse bebê. Fazia a mãe ficar totalmente séria. O bebê começava a gesticular, continuava com a gesticulação e a mãe não respondia. Qual que era a consequência disso? O bebê estava tendendo a chorar. O bebê tendia a chorar, a espernear, porque não estava tendo resposta. Ele queria a resposta da mãe que ele não tinha. E é isso exatamente, é aí que acontecem os traumas, né? Esses estilos de apego inseguros que a gente tem. É aí que começa. Claro que nesse, né, como foi um teste que ele foi feito e tudo mais, eles pararam, depois a mãe respondeu, acolheu a criança e tudo mais. Então, quando a criança não tinha essa responsividade da mãe, né, essa atitude de passar confiança para o bebê, a tendência era o bebê se desestabilizar ali, começar a chorar, né? E é isso que acontece com a gente. Ainda adultos, a gente tende a ter esses comportamentos nas nossas relações. Então, quando a gente observa um casal brigando, um casal se atacando, é muito por conta dessa raiva que está camuflando uma tristeza, porque a raiva nada mais é do que uma emoção secundária que está camuflando a tristeza, justamente porque a gente tem a tendência de esconder as nossas vulnerabilidades. E aí, se a gente entende o que está por trás dessa reclamação, dessa raiva dessa pessoa, né, dentro da relação, o que ela está pedindo que ela não consegue expressar de outra forma, fica muito mais fácil da gente lidar com as relações. Então, voltando para a questão da dependência, a gente precisa desmistificar, porque antes da gente ser autônomo, independente, a gente precisa ser dependente. O bebê, antes dele conseguir se sentir mais seguro para o mundo, ele precisa dessa dependência dos pais. Antes da gente conseguir ter uma relação saudável com o nosso parceiro, a gente precisa depender. A gente precisa entender se o meu parceiro está aqui comigo, se eu posso contar com ele para quando eu precisar. Se eu tenho isso, a partir do momento em que eu tenho isso dentro da minha relação, eu com toda certeza vou me sentir muito mais segura fora dessa relação, muito mais autônoma e independente para fazer as minhas escolhas e tudo mais. Agora, dentro dessa linha científica, a gente também tem estudos que comprovam que relações que passam essa base segura, essa base de apego segura, elas podem melhorar e muito, né, os processos depressivos e ansiosos das pessoas, individualmente falando. Então, por isso que a gente vê relações mais tóxicas, que não proporcionam essa base de apego segura, né, que são bases mais inseguras. Ou seja, quando eu tenho um parceiro que é crítico, que só me coloca para baixo, que não valoriza o que eu tenho de melhor, que só coloca lá em cima as coisas que são piores em mim, a tendência é eu ir cada vez mais me sentindo insegura nessa relação. E aí o que vai acontecer? O que pode acontecer com isso? Eu posso desenvolver depressão, ansiedade, transtornos de ansiedade diversos e etc. Por conta da relação. Então as relações, elas podem ser tóxicas nesse nível, entende? Por isso que a gente precisa, e aí vale a gente expandir também não só para relações de casal, mas também, principalmente, relações familiares. A gente tem muitas famílias tóxicas. Quanto mais eu critico, eu não valorizo o desempenho do meu filho, eu não coloco ele lá em cima quando ele acerta, eu só critico, eu só falo, faz mais, aumenta-se o sentimento de insuficiência dessa criança, desse adolescente, desse jovem, enfim, e ele fica se sentindo insuficiente, poxa, nada do que eu faço tá bom, porque ele também tem essa dependência no sentido de querer agradar. Então, querer agradar mais uma cobrança excessiva junto aumenta o sentimento de insuficiência da pessoa. Eu me sinto insuficiente, nada tá bom. Então, para que a relação se torne mais saudável, eu vou precisar mesclar esses feedbacks mais positivos, esses elogios, esses momentos de qualidade em que a pessoa se sente muito bem, feliz do meu lado e tudo mais, para que
o resultado felicidade seja algo certeiro dentro dessa relação. E o resultado depressão, ansiedade não exista. Para que isso não exista, eu preciso ter uma base de apego mais segura dentro dessa relação. Então veja que a dependência saudável, né? A gente tem evidências científicas, então por isso que eu falei de desmistificar a dependência. Por quê? Porque ela pode ser positiva, né? É claro que, de novo, vou voltar, a dependência mais patológica, que a gente sempre vê aí os profissionais falando, ela está muito voltada para talvez relações mais tóxicas, para quando um dos parceiros não valoriza, só coloca a pessoa para baixo, ou manipula, e isso pode gerar uma dependência. De repente essa pessoa pode ter um transtorno dependente, ali, de personalidade dependente, que pode fazer com que ela fique na relação porque não tem como sair dela, né? Ou não veja saída, mas a relação tá tóxica. Então é importante a gente fazer essa diferenciação, né? Esse é um ponto, quando a relação tá tóxica, quando tá colocando só a pessoa para baixo, ela mesmo assim não consegue sair da relação abusiva. Então isso é importante a gente diferenciar. E aí pode ter um processo de dependência aí, a gente precisa entender também a dinâmica desse casal, mas sim, isso existe. É uma dependência mais patológica, a ponto da pessoa não conseguir sobreviver sem o parceiro, tá? E aí a gente pode sim levar para o lado da dependência patológica relacionada ao parceiro ou a parceira não valoriza, mas ela depende financeiramente ou qualquer outra coisa e não consegue sair da relação. Tem vários aspectos aí, incluindo aspectos psicológicos, tá? E também a gente pode falar da dependência patológica no sentido do quê? E aí a gente pode também beirar um pouquinho para obsessão, né? E aí a gente tem várias outras questões para serem trabalhadas, porque cada caso é um caso. Quando a gente fala de alguém que fica, de repente, obcecada por outra pessoa, né? Dependente do afeto dessa pessoa que não tem e ainda não existe. A gente pode cogitar essa possibilidade, porque existem muitos casos assim, a pessoa se envolve sozinha, né? Não teve nenhum relacionamento com a pessoa, mas está totalmente envolvida, né? Porque ela chega a ter uma obsessão por trás. Aí é um outro nível, né? Que nem a gente precisa cogitar a dependência. A gente estar envolvido sozinho na relação, que pode acontecer, a pessoa, né, se envolver, se apaixonar e ficar ligado obsessivamente pela pessoa, a gente também pode caracterizar a dependência porque ela precisa conversar, ela precisa ver, ela precisa falar e tal, mas chega também a ser uma obsessão. E aí a gente precisa trabalhar outros aspectos aí nessa pessoa específica, que não tem relação, mas ela sonha, fantasia e não consegue tirar a pessoa da cabeça. Então é um outro nível, né, mais patológico. E aí a pessoa não tem base segura nenhuma, base de apego segura nenhuma, é totalmente insegura, né? E, enfim, então isso é um outro lado dessa mesma situação aí que é importante a gente avaliar e de repente, né, falar sobre isso em outro vídeo de outras formas, né? Mas isso também pode acontecer. Então é patológico esse tipo de relacionamento que não existe, mas é uma relação, né? Alguém está alimentando alguma coisa ou pode não estar. Daí o nível é mais ainda obsessivo, né? A pessoa não tira a outra da cabeça e tudo mais, né? Pra gente fechar esse vídeo, eu gostaria, e não tem como eu colocar a música aqui, né, em questão, porque provavelmente o YouTube vai barrar, mas eu gostaria de citar a música do Alok, Wherever You Go. Essa música, a letra dessa música representa exatamente a base de apego segura de uma relação saudável, né? E eu acho interessante, quem puder ouvir, quem entende inglês vai conseguir entender a letra, quem não entende pode ver a tradução, enfim, buscar as legendas no YouTube, no próprio YouTube. Vou ver se eu deixo aqui até o link para essa música, eu não sei se eu vou deixar nos cards ou até embaixo na descrição, mas vocês vão ver se tiver aí.
É uma música que eu gostei muito, achei muito bonita a letra, né? E ela representa com todas as palavras sem tirar nem pôr, a base de uma relação segura, uma base de apego segura dentro de uma relação. Então eu super recomendo vocês verem o clipe dessa música, tá? Porque é bem interessante. E com legenda em inglês ou em português, como vocês acharem melhor, ok? Então é isso. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe. Eu sou psicóloga, sou jornalista também, mas eu atuo só com psicologia hoje. Eu atendo pela abordagem da terapia cognitiva comportamental, online e presencial, e a terapia focada nas emoções para casais. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe e até a próxima.